E se ficar rico não fosse uma questão de sorte, mas uma ciência exata com leis tão previsíveis quanto as da matemática? Parece meio loucura, né? Pois é, mas essa é a promessa de um livro lá de 1910 que a gente vai desvendar hoje. A proposta aqui é bem ousada, então se prepare para questionar muita coisa que a gente costuma pensar sobre dinheiro. Certo. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai encarar de frente essa ideia. Será que existe mesmo uma ciência exata para a riqueza? Depois, vamos mergulhar num conceito bem profundo, o de uma tal substância pensante. A partir daí, a gente vai entender a diferença entre criar e competir. E claro, vamos ver o método, o passo a passo de pensamento e fé. E para fechar, como a ação eficiente amarra tudo isso. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, pela base de toda essa filosofia. A riqueza pode mesmo ser tratada como uma ciência? E o interessante é que o livro não enrola, sabe? Ele já começa indo direto ao ponto, fazendo aquela pergunta que com certeza todo mundo se faz quando ouve esse título. E a resposta que ele dá é um sonoro sim. A tese é que existem leis que governam o processo de adquirir riqueza e que, se alguém seguir essas leis, o resultado é tão certo quanto 2 mais 2 são 4, uma verdadeira equação. E para construir esse argumento, o autor começa desconstruindo algumas crenças bem comuns. Ele diz que enriquecer não tem a ver necessariamente com o lugar onde se vive, nem com ter um talento excepcional, nem só com economizar cada centavo, ou até mesmo com fazer coisas que ninguém nunca fez. Ok, então se não é nada disso, qual é o segredo? Bom, segundo o livro, o ponto central é este. A riqueza é resultado de fazer as coisas de um certo modo. É como se fosse uma receita de bolo, uma maneira específica de agir que, invariavelmente, leva à prosperidade. Mas o que seria esse certo modo? Para a gente entender isso, a gente precisa ir ainda mais fundo, lá na base de tudo. A gente vai ter que falar sobre a própria matéria-prima do universo segundo essa filosofia. E aqui entra o conceito-chave, a chamada substância amorfa ou substância informe. Pensa nela como uma espécie de energia original, inteligente, que preenche todo o universo. Uma matéria-prima que pode se transformar em qualquer coisa que a gente imaginar. Ela seria a fonte de tudo que existe. E essa ideia se desdobra em 3 pontos fundamentais. Primeiro, existe essa substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Segundo, um pensamento dentro dessa substância produz aquilo que o pensamento imaginou. E terceiro, que é a grande virada, qualquer pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esse pensamento na substância, pode fazer com que a coisa pensada seja criada. É uma ideia bem poderosa. Entender isso, ou melhor, aceitar isso como premissa, exige uma mudança total de perspectiva. E é essa mudança de mentalidade que nos leva direto para o próximo tópico. É aqui que a gente vê a grande divisão. De um lado, tem a mente competitiva. Ela enxerga o mundo como se a oferta fosse limitada, sabe? Tipo um jogo de soma zero, onde para um ganhar o outro tem que perder. Do outro lado, tem a mente criativa. Essa mente parte do princípio que a fonte é ilimitada. Não é preciso pegar a fatia de ninguém, porque é possível criar mais riqueza a partir da tal substância informe. A ideia é criar e não disputar. E isso leva a uma outra quebra de paradigma. A ideia de que a gente precisa se livrar daquele pensamento antigo de que existe alguma força maior que nos quer na pobreza. Pelo contrário, a filosofia aqui é que a força criadora do universo quer que a gente prospere, porque é através da nossa expansão, do nosso crescimento, que o próprio universo consegue se expressar mais plenamente. Certo, a teoria é essa, mas e na prática? Como se aplica tudo isso? Bom, agora a gente vai entrar no método. O método criativo se baseia em 4 pilares mentais. O primeiro passo é formar uma imagem mental bem clara e definida do que se deseja. Segundo, é preciso segurar essa imagem com um propósito firme de que ela vai se realizar. Terceiro, e talvez o mais difícil, manter uma fé inabalável de que aquilo já é seu, já é real. E por último, o quarto pilar é praticar uma gratidão profunda e constante por isso. E aqui tem um detalhe crucial. Isso não é só ficar sonhando acordado, imaginando coisas. É sobre, de fato, viver mentalmente naquela nova realidade até que ela se forme fisicamente ao redor. É como tomar posse mental daquilo agora no presente. Olha que interessante. A gratidão nesse método não é uma reação. Não é algo que a gente sente depois de conseguir o que quer. Aqui, a gratidão é a causa. É a força que põe o processo em movimento.
A pessoa que consegue ser sinceramente grata por coisas que ainda só existem na imaginação, essa pessoa, segundo o livro, tem a fé genuína e ela vai enriquecer. Ok, mas só o trabalho mental é suficiente? Não. Ele é a base de tudo, mas precisa estar conectado ao mundo físico. A mente planta a semente, mas é a ação que faz a colheita. Pensa assim, o pensamento é o poder criativo que coloca as coisas em movimento para a gente, mas a nossa ação pessoal é o que nos posiciona para receber essas coisas quando elas chegam. Um não funciona sem o outro. E qual o momento certo para agir? A resposta do livro é uma só, e bem direta. Agora. Não é para esperar o ambiente perfeito, a oportunidade ideal. A ação tem que acontecer no presente, no seu trabalho atual, no seu ambiente atual. E não se trata de qualquer tipo de ação. É a ação eficiente. E ser eficiente aqui não significa necessariamente trabalhar mais horas. Significa fazer cada pequena coisa que pode ser feita hoje e fazer cada uma delas de maneira bem-sucedida, com excelência. É colocar todo o poder da sua visão e do seu propósito em cada ato, por menor que seja. E tem mais, é preciso sempre dar mais em valor de uso do que se recebe em valor monetário. E por fim, transmitir essa impressão de avanço, de prosperidade, em tudo que se faz. Então, para a gente amarrar tudo, a fórmula completa é essa. No nível do universo, é acreditar na substância infinita. Na sua mente, é mudar do modo competitivo para o criativo. No método, é visualizar com propósito, fé e gratidão. E no seu corpo, na sua ação, é agir agora, com eficiência, passando sempre uma impressão de crescimento. É uma união de tudo isso. E assim, esse texto, escrito há mais de 100 anos, nos deixa com uma reflexão final que, no fundo, bem provocadora. Se a premissa estiver certa, se um pensamento nessa substância realmente produz a coisa imaginada, o que será que os nossos pensamentos de hoje produziram?